Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Leremos a partir do verso 62, um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Ele havia sido traído, preso, e agora é interrogado pelo tribunal religioso da época, chamado Sinédrio, especificamente pelo sumo sacerdote e os seus pares lá. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versos de 62 em diante. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Vamos ficar por aqui. Meus irmãos, as várias formas de agir, e há muitas formas de reagir. Como você lida com as situações, tanto boas quanto desagradáveis, tanto as planejadas quanto as inesperadas? Como você lida com cada uma dessas situações? Podemos até falar de temperamento, e é claro que isso influencia. Podemos falar do calor do momento, e também tem o seu lugar. Mas queremos tratar aqui nessa noite do ponto de vista espiritual. Como você tem reagido, agido em sua vida? Nesse momento em que Jesus Cristo aqui é preso, e eu digo que é um dos piores momentos do ministério de Jesus, porque aqui está a poucas horas da cruz, pouquíssimas horas. Jesus havia sido abandonado pelos seus discípulos, e ali sendo interrogado de uma forma absolutamente deturpada da lei, do bom senso ou de qualquer outra coisa. Jesus é interrogado, mas ele fica em silêncio. Muitos estudiosos têm avaliado o porquê do silêncio de Jesus. Ele vai falar na realidade pouquíssimas palavras aqui ou ali, mas o que chama a atenção é como Jesus reagiu no momento tão delicado, tão forte da vida dele. Jesus não usa de palavras, porque nada do que diria ali seria ouvido. Aqueles homens não estavam lá para julgar honestamente Jesus. Jesus poderia falar o que fosse, não ouviriam. Nenhum daqueles homens ali mudariam de opinião. Tomados pelo pecado, pelo ódio e pelo mal, estes homens não queriam mudar de opinião. Das diversas formas de agir e reagir, Jesus escolheu a que fez mais diferença neles. Foi a resposta que mais incomodou a eles, porque haviam testemunhos falsos, haviam mentiras, haviam situações que não tinham nada a ver com a vida de Jesus ou com as palavras de Jesus. E Jesus manteve o silêncio. E impressionantemente, mesmo em silêncio, Jesus Cristo prega, ensina e faz a diferença. Diante disso, meus irmãos, e desse exemplo de Cristo, e é em Cristo que nos baseamos, devemos entender como nós podemos agir e reagir da melhor forma. A primeira lição é antes de tudo, antes do problema, antes da circunstância ficar difícil, antes de não ter solução, antes dos sustos, das tempestades, das situações, antes disso tudo, ou seja, agora, é preciso estar na presença de Deus, confiar em Deus, amar a Deus, saber que Deus é o Senhor de todas as coisas. Há inúmeros salmos que vão dizer exatamente isso. O salmista está desesperado, ele precisa do alívio
confia em Deus, ele busca a presença de Deus, ele deseja estar com Deus. Por isso, antes de tudo, coloque-se na presença de Deus. Eu preciso insistir com isso. Alguns vão dizer: pastor, isso é óbvio, e é mesmo. Mas veja que as situações da vida não podem nos pegar desprevenidos espiritualmente. Podem nos pegar desprevenidos das situações, das formas ou mesmo do físico, mas não espiritualmente. Por isso creia, por isso coloque sua vida diante do Senhor. Por isso, antes de tudo, busque a Deus. A segunda lição de Jesus Cristo: nem tudo acontece como esperamos. Um capitão reclama com um general em meio à guerra. O inimigo insiste em fazer diferente do que planejamos. O que faremos? Interessante que por mais que você planeje, por mais que você faça planos minuciosos, por mais que você se prepare, se você vive neste tempo, você deve contar com o inesperado. Algo que vai fugir dos planos completamente. Coisas inesperadas e adversidades inesperadas. Inesperado é tudo aquilo que está fora do controle ou fora dos planos. E muitas vezes isso nos deixa meio perdidos, porque não era para acontecer assim. Se você vive no Brasil há muitos anos, você vai descobrir e lembrar, e quem é mais experiente ainda, que há muitos anos e há muitas décadas sempre tinha uma surpresinha de um ou de outro governo que aparecia, e situações absolutamente fora de controle aconteceram, inesperados. Mas há também as adversidades, quando o que está fora do controle pode nos prejudicar. E como isso acontece? Nem tudo acontece como esperamos. No caso de Jesus, é claro que ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele é Deus e sabia de cada detalhe. Mas se você observar os seus discípulos, embora Jesus os tivesse advertido, eles não acreditaram, eles não entenderam, se desesperaram. Alguns correram, outros amedrontados. Nem tudo acontece como esperamos. E vamos para a terceira lição: domínio próprio. Jesus Cristo, meus irmãos, numa segurança divina, e é claro que ali é o nosso Senhor e Ele é o nosso exemplo, mas diante daquela circunstância, e Jesus ficar quieto, olhando para aqueles homens, conhecendo os seus corações e sabendo tudo o que estava acontecendo e o que viria a acontecer, e Jesus estava ali, meus irmãos, santo, perfeito, no controle, apesar de todos acharem que ali estava completamente fora. Mas Jesus manteve a calma, manteve a integridade, manteve sua santidade. Ele poderia gritar, reclamar, poderia fazer algumas coisas, discutir com os que estavam ali, gritar para os seus discípulos, gritar para Pedro que estava ali perto: Pedro. Jesus não age assim. Ele permanece. Ele vai ser agredido e ele permanece. Ele vai ser torturado física e emocionalmente, e ele permanece de uma forma extraordinária, tendo domínio próprio. E por isso, conforme Cristo nos ensina, eu trago aqui 10 situações que devemos ser como Cristo, para sabermos como agir e reagir. A primeira:
Oração. Jesus estava em constante oração. Jesus não apenas orava na hora e na situação, não, ele estava orando antes. Como eu falei no início, que as situações da vida nos achem de joelhos, não despreparados, não com aquele desespero, agora eu preciso orar. Não, precisamos orar antes. Jesus orou, ensinou a orar, passou uma noite inteira e clamou ao Senhor. Jesus estava em constante oração. Acredite, isso fará toda a diferença em qualquer situação. Segundo, Jesus conhecia o coração dos homens. É claro que isso é divino, e ele conhecia o coração de cada um ali, mas nós devemos aprender com eles a conhecer a situação, a ver o que está acontecendo, a perceber, meus irmãos, o que está à nossa volta. Quando Jesus olha para a situação, ele sabe o que está acontecendo. A gente precisa aprender a olhar em volta, a ouvir atentamente, entender o que está acontecendo ali. Por isso que quando ele olhou para aqueles homens, não tinha o que dizer, eles nem mereciam ouvir, apenas o silêncio era a solução. Terceiro, nem sempre Jesus reagia como os homens queriam que o fizesse. Nem sempre Jesus reagia como os homens queriam que fizesse. Como assim? Bem, é interessante como muitas vezes a gente quer que o outro haja ou reaja de uma forma. Jesus sempre mudou as coisas. Zaqueu estava numa árvore e ele esperava ficar quietinho lá. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não estava pronto para falar com Jesus. Zaqueu não estava pronto para oferecer um jantar para Jesus. Zaqueu não tinha nada daquilo. Ele só subiu numa árvore para ficar quieto e ver Jesus. Mas Jesus, quando vê Zaqueu, não apenas vê, chama para conversar. Não apenas conversa, mas transforma a vida dele. Não apenas transforma a vida dele, vai jantar na casa dele e mudar para sempre. Sabe por quê, meus irmãos? A forma inesperada de Jesus agir é a forma necessária dele agir. Por isso, haja sempre certo. Seja direto. Interessante que Jesus ia direto ao assunto. Todos os especialistas dizem que Jesus não enrolava, não inventava desculpas e nem deixava para depois. O que precisa ser feito, era feito. O que precisava ser corrigido, era corrigido. Jesus era direto, meus irmãos, e extraordinariamente direto, porque ele ia para resolver. No ministério de Jesus, meus irmãos, ele não deixava pontas soltas ou coisas pendentes. Ele não curava mais ou menos uma pessoa, não colocava uma prótese no lugar do membro ferido, não curava a lepra, que era uma doença incurável, mais ou menos. Não, Jesus fazia tudo completamente até o fim. Jesus esperava o melhor de todos, mas estava pronto para tudo. Isso é um detalhe curioso do ministério de Jesus. Na ceia, ali na ceia, naquele bonito momento da ceia, estavam lá Pedro, Tomé e Judas. Naquele momento, Jesus havia advertido Pedro: Pedro, você vai me trair. E Pedro disse: de forma alguma. Tomé havia de não acreditar. A impressão que temos é que Tomé perdeu completamente a fé. E Judas, o que falar de Judas? Mas Jesus, meus irmãos, vai participar da ceia com todos eles, vai lavar o pé deles e vai insistir com eles até o final. Até o final. A impressão que temos
é que Jesus sempre espera o melhor de nós, mas Jesus está pronto para o que for acontecer. E ele esteve pronto quando Judas o traiu e pôde dizer: com um beijo me traz. Pôde advertir Pedro e olhar para ele logo após Jesus o trair e depois tratar o seu arrependimento, e pôde chamar Tomé e dizer assim: ponha sua mão aqui e veja as minhas feridas. Jesus sempre contava com o melhor. Cada situação, uma lição. Até no silêncio Jesus ensinava. E se tem uma coisa, meus irmãos, que aprendemos com Cristo, é que na nossa vida e na nossa vida com Deus, tudo o que acontece tem algo para nos ensinar. Agora você precisa aprender as lições. Cada forma de agir e reagir te leva a um ponto de amadurecimento. E é interessante como nós podemos perceber isso quando nós vamos envelhecendo e amadurecendo, e podemos pensar: olha, se fosse hoje, eu faria isso diferente. Cada situação uma lição, cada palavra um aprendizado, mesmo o silêncio ensina. Compaixão. E essa é uma grande diferença. As pessoas que muitas vezes iam para Jesus, meus irmãos, falavam uma coisa com a boca, mas o coração dizia outra. Mas Jesus teve compaixão deles. Jesus teve compaixão na cruz, Jesus teve compaixão com seus discípulos, com tantos aqueles, Jesus teve compaixão. Algo extraordinário, exemplo máximo de amor. Precisamos reagir com compaixão mais e mais. Também, por mais uma milha, aqui é paciência. Falei algumas quartas-feiras atrás que todos precisavam de bom senso. Eu devo dizer também que todos precisam de uma boa dose de paciência. Paciência ajuda a resolver uma multidão de problemas. Jesus era extremamente paciente. Jesus ficou quieto quando foi preciso e eloquente quando necessário, porque é assim que também devemos reagir. Por um tempo, silêncio; em outro, o que for necessário dizer, e que sejam palavras de sabedoria, de edificação, de direção. E por fim, o exemplo de Cristo nos mostra como reagir de forma santa. Aqui envolve toda a sua vida espiritual, todo o seu ser. E é interessante quando a gente encontra uma pessoa assim, um crente valoroso, em que nós temos absoluta convicção que este está com Deus. E essa santidade é percebida em cada parte da sua vida, inclusive diante dos problemas, inclusive diante da morte, inclusive quando não há esperança no mundo. O santo é aquele que está diante de Deus, diante dos homens, diante dos algozes, diante do mal, e ainda assim bem perto de Deus. Santo. Sim, meus irmãos, agir e reagir. E termino lembrando de Jesus horas depois desse momento, quando ele está na cruz. Jesus Cristo há de ser crucificado ao meio-dia e há de morrer às 3 horas da tarde, expirar às 3 horas da tarde, acertar. Veja que por cerca de 3 horas Jesus está sendo crucificado. Ele fala 7 expressões, 7 frases. Em 3 horas, Jesus fala apenas 7 frases.
mas cada uma delas é dita em reação a alguma coisa e há de transformar vidas. A primeira é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante de todo o mal que sofreu, Jesus responde com perdão a cada um deles e a nós também. A segunda: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esperança para o necessitado, é o ladrão que se arrepende e Jesus estende a mão e salva. Em resposta àquele conflito entre os ladrões, salvação para o que se arrependeu. Mulher, eis aí o seu filho, e eis aí sua mãe, falando de João para Maria e Maria para João. Jesus cuida da família, cuidado com a família. Quando ele repete o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus responde àquela situação com a palavra de Deus, porque as palavras de Deus hão de transformar vidas. Jesus diz: tenho sede, para mostrar que as necessidades humanas, elas existem e passamos por elas. Ele diz: está consumado, para nos lembrar que tudo tem um fim. E finalmente diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque Jesus sabia para onde ia, e isso faz toda a diferença na hora de agir. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça, meus irmãos, agir e reagir da melhor forma possível, hoje e em nossas vidas.